Fala minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Inter nesse vídeo que é para Zapay. Já pagou teu IPVA? Se tu não pagou ainda, baixa esse aplicativo que tá na descrição no primeiro comentário e ele vai te ajudar a pagar o IPVA em 12 vezes no cartão de crédito. Ah, mas o teu IPVA tá pago, só que tu tem uma multa que apareceu e ela é gigantesca, tu não tem como pagar. Dá para pagar também pelo aplicativo da Zapay. 12 vezes no cartão e usando meu código JBFilho20, tu tem 20% de desconto nas taxas desse pagamento. Baixa a Zapay e roda tranquilo. Gente, olha só, primeiro foi o Alan Patrick que falou na saída do gramado ainda com a televisão e disse que essa eliminação foi mais por falha do Inter do que necessariamente por méritos do adversário. Disse, todo respeito, a classificação dos caras, parabenizar eles, mas foi muito mais por falhas individuais do Internacional do que necessariamente o Fluminense. Agora ele precisa parar, analisar, ver o que tem que melhorar para não cometer mais erros em jogos decisivos. O Ronaldo foi o outro jogador que eu pelo menos assisti se manifestando para a imprensa. Ele começa a manifestação na saída do Maracanã pedindo desculpas para o torcedor, assumindo a responsabilidade, dizendo que obviamente jamais queria errar, mas que agora é trabalhar mais ainda do que ele está trabalhando. Lembrou várias vezes que já passou por momentos difíceis na carreira, na vida, e não vai ser isso que vai lhe abater, não vai ser isso que vai fazer parar. O segredo agora é seguir, trabalhar, ele já passou por dificuldades tipo essa na sua carreira e o negócio é continuar treinando, trabalhando, jogando, que as coisas vão acontecer. Ah, mas o que aconteceu no lance? Ele disse que foi muito rápido. O passe ele saiu do alcance, a bola começou a ficar longe, ele perdeu o time, admitiu isso. E aí quando viu que ia perder, obviamente não ia mais ter a posse da bola, ele até tenta chutar e acaba caindo, aí fica mais pocheca ainda a situação. Então, resumidamente, foi isso que o Ronaldo falou. Bom, Roger Machado e José Olavo Bisol falaram. Eu vou começar pelo Roger, que disse que os erros individuais sempre custam caro. Ele não vai colocar especificamente na conta dos atletas porque é coletivo, mas disse, olha, os erros individuais do Inter custaram caro. O Inter saiu perdendo no Beira-Rio e lá no Maracanã. Isso desgasta mais, dá ao adversário a possibilidade de mudar a estratégia, de jogar numa outra situação. O Roger lembra e admite pelo menos que foram dois jogos que não foram bons, que tiveram momentos bons em alguns cenários da partida, mas que não foram duas boas exibições do Internacional. E principalmente, o Inter precisa sair atrás do placar para depois começar a jogar bem. Esse é um ponto também que foi importante. Ele acredita que podem mais, ninguém está satisfeito com o resultado, ninguém está feliz com a desclassificação, mas não há uma outra receita a não ser trabalhar mais. E garantiu que esse é um grupo que é muito trabalhador. A falta de contratações, que está todo mundo falando, olha, o Inter não contratou o substituto do volante, não foi, segundo ele, um fator determinante para a queda. O que determinou a queda do Internacional para o Fluminense foi a instabilidade que os jogadores apresentaram neste momento. Não foi, faltou o jogador, não. Foi que vários jogadores começaram a oscilar. E aí ele fala, tanto o Borré, como o Valência, como o Wesley, como o Vitinho, o Alan Patrick, já tiveram o melhor momento. A oscilação deles veio na hora decisiva. E isso complicou a situação do Internacional. Ou seja, o Roger citou Borré, Valência, Wesley, Vitinho, Alan Patrick, 5 jogadores que estão, vamos dizer assim, não estão no seu melhor momento. É quase como dizer que os caras vivem um mau momento necessariamente. Quem acabou crescendo, segundo ele, foi o Carboneiro, que foi o único jogador admitido pelo Roger aí que, olha, é o jogador que acabou crescendo nesse momento do Internacional. Entre outras coisas, por exemplo, o Roger admitiu algumas coisas. Ele falou, olha, criaram um pouco nos jogos contra o Fluminense, o ataque ele não conseguiu ser efetivo, o Internacional tá vivendo um mau momento no ataque, poxa vida, né? Só olhar, o Ener Valencia, o Borré, o Ricardo Matias, ninguém tá fazendo gol e o Inter tá criando poucas oportunidades. E até por isso, ele explica e fala sobre as contratações, mas disse, a janela tá aberta, tem que ver as necessidades, mas já sabe que basicamente esse é o grupo de jogadores que o Internacional tem e ele tem para trabalhar. Como se dissesse, olha gente, é esse o elenco que eu tenho não tenho muito mais possibilidades e tudo mais.
Aí vem aquela velha história de, tem um momento que ele fala, e aí eu vi que saiu o corte, principalmente em redes sociais, o Roger disse, não, esse foi um grupo montado para ganhar a Libertadores. Na verdade, ele não disse especificamente para isso. Ele quis dizer o seguinte, olha, eu sei que tem a cobrança, que o torcedor vai cobrar, porque esse é um grupo que foi montado desde lá atrás para ganhar a Libertadores. Eu acho que ele tá falando quando veio Thiago Maia, Borré, Valência, foi um grupo montado para isso, mas enfim, já nitidamente não foram essas recentes contratações que no contexto vão dizer o Roger, não, ó, esses aqui vieram para ganhar a Libertadores da América, tá? Bisol, vice-presidente do Internacional. Ele acha que embora tivessem melhorado o desempenho lá no Maracanã, por alguns erros individuais que aconteceram, pagaram caro pela eliminação. Diz que a diretoria tem culpa e que, embora futebol não seja uma ciência exata, eles vinham com uma convicção de que chegariam num momento importante, que passariam de fase. E falou, olha, mesmo que os adversários tenham mais condições, Flamengo, enfim, Palmeiras e tudo mais, o Inter não vai usar isso como desculpa de dizer, olha, não tô conseguindo ganhar título por conta disso e tudo mais. Pensa que neste momento o Inter tá faltando consistência. Esse time precisa ter mais consistência, jogar bem por mais tempo para conseguir vencer campeonatos. Em outros momentos, para quem tanto cobra contratações do Internacional, contratações badaladas, contratações diferentes, ele disse, espera aí, o Inter já contratou, conseguiu contratar nomes como Rômulo, como Igor Gomes, o próprio Aguirre, lateral direito, que são caras que não custaram tão caro, mas que deram resposta em alguns outros momentos. Sobre cobranças, explicou que a cultura do futebol normalmente é de proteção aos jogadores. Isso é verdade, tá? Mas que a diretoria cobrou no último jogo no vestiário do Beira-Rio e também cobrou no vestiário do Maracanã. E que isso, a partir de agora, está sendo feito. Já está sendo feito no Internacional. Os dirigentes lembram os jogadores do tamanho do clube, o tamanho da torcida, a sede de títulos que o torcedor está tendo. E ele garantiu, olha, eu sei que é pouco, mas no Gauchão os jogadores deram um sentimento de pertencimento, eles se entregaram para ganhar o Gauchão. Então o Inter acha que tem resposta para tirar nesses, vamos dizer assim, nessa situação dos jogadores. José Olavo Bisol, ao ser questionado por Lucas Colar sobre qual é o motivo que faz o Inter acreditar que pode passar para o Flamengo, disse que ele, assim como o próprio Colar, que é de um canal identificado no Inter, eles são torcedores. E como torcedores eles têm que acreditar. Basicamente, o vice-presidente de futebol do Internacional disse que tem que acreditar porque eles são torcedores. Bom, enfim, da mesma forma, e aí no final tem uma explicação sobre a imprensa. O Bisol é perguntado sobre o confronto que teve com a imprensa recentemente, ele falou, olha, da mesma forma que a imprensa fala, ele é um ser racional e pode contrapor o que a imprensa fala. Quando entender que a imprensa está equivocada, ele vai divergir e isso para ele é natural. Enfim, basicamente, as explicações passadas na entrevista coletiva do Maracanã. Na verdade, do Ronaldo, do Alan Patrick, do Roger e do vice-presidente de futebol do Internacional, tá bom? Inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.